Timectomia ou ressecção do timo. O que é, como fazemos e em quem fazemos. Olá a todos, meu nome é Ricardo Terra, sou cirurgião torácico e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a timectomia, ou a ressecção do timo. Quando fazemos, em quem fazemos, como fazemos. Para começar, é muito importante entender que o timo é um órgão linfático que fica aqui atrás do nosso osso externo, que é muito funcional até mais ou menos os nossos 4, 5 anos de idade, porque ele participa do processo de maturação do nosso sistema imunológico. Ao longo dos anos ele vai perdendo essa função, e essa função de maturação dos elementos aí do nosso sistema imune acabam sendo realizadas por outros órgãos, como a nossa medula óssea e por aí vai. O timo, ele pode desenvolver algumas doenças, e aí eu vou destacar duas que justificam a sua remoção. A primeira é a miastenia gravis, então existe uma associação entre a miastenia gravis e o timo. Para quem não conhece essa doença, é uma doença que provoca fraqueza muscular, e o timo é uma doença autoimune, e a retirada do timo pode ajudar no tratamento dessa doença. Uma outra causa frequente de remoção do timo são os tumores tímicos, e aí eu destaco o timoma, que é um tumor que ele acaba sendo originário das próprias células tímicas. Nos dois casos, a remoção completa do timo é indicada. Existe uma pequena diferença de abordagem. Na miastenia, além da remoção do timo, nós fazemos uma remoção muito ampla de todo o tecido que fica ao redor do timo. Toda a gordura pericárdica, toda a gordura até a porção cervical, porque podem acontecer de existirem pequenas ilhas de tecido tímico em meio a essa gordura. E como o principal objetivo na miastenia é que a gente elimine todo o tecido tímico que possa estar perpetuando essa autoimunidade, então é fundamental que essa timectomia seja o mais estendida possível. No caso do timoma, é recomendável a remoção da gordura peritímica, não com tanto, digamos, com uma extensão tão grande como na miastenia, mas é interessante mencionar que também é fundamental que a gente pense nos linfonodos, que são os linfonodos mediastinais. Da mesma maneira que temos gânglios linfáticos no nosso pescoço, aqueles que aumentam quando a gente tem dor de garganta, dor de dente, nós temos esses linfonodos espalhados pelo corpo todo, e eles funcionam como um filtro de tumores. Se uma célula se desprende, são esses linfonodos que são os primeiros a retê-las. Então, principalmente para os timomas um pouco mais avançados, a remoção desses linfonodos vai ser relevante. E como que fazemos então a remoção do timo? Existem abordagens variadas. A mais tradicional e antiga é através da esternotomia, que é aquela incisão em que a gente faz um corte aqui na frente do osso externo, e com uma serra nós serramos o osso externo, afastando então e aí caindo diretamente sobre o timo. É a mesma incisão que se usa, por exemplo, para cirurgia cardíaca. Essa é uma incisão bastante invasiva e que acabou por muitas vezes fazendo com que pessoas não quisessem ser operadas, em especial nos casos de miastenia, por causa de sua invasibilidade. Ao longo dos anos foram se desenvolvendo novas técnicas e tecnologias, e as cirurgias tímicas começaram a ser realizadas através da videotoracoscopia. Então, ao invés desse corte, dessa incisão grande com necessidade de serrar o osso externo, nós entramos pelo lado, pode ser tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, através de 3 incisões. Então colocamos em uma delas uma câmera de vídeo e 2 pinças que permitem que a gente faça a manipulação e a remoção de todo esse tecido tímico e da gordura peritímica. Nem sempre é um procedimento fácil se a gente quiser uma radicalidade muito grande, e também quando nós temos situações em que o timoma é invasivo, por exemplo, invadindo vasos com a veia bracocefálica ou outras estruturas mediastinais mais importantes. Mais recentemente, a cirurgia robótica entrou e permitiu que a gente fizesse cirurgias ainda mais precisas, porque a visão tridimensional e a grande manipulação dos tecidos que a cirurgia robótica nos permite, fez com que então esses procedimentos, principalmente nas dissecções que são muito superiores, em que a gente trabalha em espaços muito fechados, ficasse mais fácil e, portanto, com maior qualidade. Então a cirurgia robótica tem sido um dos principais métodos utilizado para timectomia e que tradicionalmente é feita pelo lado,
principalmente pelo lado esquerdo. Mais recentemente, nós temos utilizado uma outra via, que é a via chamada subxifoide. Então, ao invés da gente entrar pelo lado, a gente entra pelo centro, colocando uma câmera aqui na transição entre o tórax e o abdômen e as pinças, uma de cada lado do tórax. E aí, com isso, a gente tem uma visão muito ampla, né, de todo o tecido tímico e de toda essa parte anterior do tórax. Isso nos permite fazer cirurgias em casos que temos invasibilidade do timoma, então que invade a veia, permite que a veia seja abordada, seja suturada, se caso for necessário. Permite também que a gente faça uma linfadenectomia mais ampla, que a gente remova os linfonodos que ficam mais profundos no mediastino. Então, pessoal, resumindo, a timectomia ela está indicada em pacientes que tenham miastenia graves, e aí a ideia é que seja bastante radical, inclusive incorporando toda a gordura mediastinal, e também em casos de timoma, que são os tumores do timo, e aí a gordura peritímica também deve ser ressecada, assim como o timo como um todo, mas devemos também, nesse caso, nos lembrar dos linfonodos, seria recomendável que eles fossem ressecados. E no caso da via de acesso, nós tivemos essa migração da esternotomia para a cirurgia por vídeo e hoje para a cirurgia robótica, que nos permite uma visualização incrível das estruturas do mediastino. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre timectomia. Inscrevam-se no nosso canal e assistam os nossos próximos vídeos. Até lá!